Começa agora mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. E o tema de hoje são as doenças sexualmente transmissíveis. E para falar sobre este assunto, recebemos a médica Silvana Maria Quintana. Ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Seja bem-vinda. Doutora, o que é e quais são as DSTs? As DSTs são doenças que são adquiridas principalmente pelo contato, pela relação sexual. E existem vários tipos, aquelas causadas por bactérias, aquelas causadas por vírus e aquelas causadas por protozoários. Então nós temos um grande número de DSTs. Para tirar dúvidas e também fazer perguntas, aqui com a gente os alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. O primeiro aluno é o Matheus, a fazer a pergunta. Doutora, eu queria saber qual a DST mais perigosa? Na realidade, todas as doenças sexualmente transmissíveis oferecem riscos à saúde do homem ou da mulher e até mesmo das crianças. Existem doenças que até este momento não têm um tratamento efetivo, uma cura, e consequentemente elas trazem agravos mais sérios à nossa saúde. Mas todas elas oferecem maior ou menor risco. Não existe doença sexualmente transmissível que não ofereça risco. Agora mais uma pergunta dos nossos participantes. Agora a aluna Gabriela. Doutora, como as pessoas podem evitar ser contaminadas com essas doenças? Eu acho, Gabriela, que a principal forma da gente se prevenir é a informação, é esse trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui, divulgando, falando sobre esse assunto. Então, eu diria para você que redução do número de parceiros, além da nossa informação, a prevenção através do uso do preservativo e também hoje já existem DSTs que podem ser evitadas através da vacinação, como por exemplo a hepatite B, a infecção pelo HPV. Então é possível sim fazer a prevenção de um grande número dessas doenças. Doutora, o uso dos preservativos garante 100% a prevenção dessas doenças? Veja bem, depende do tipo de DST. Se você me perguntar em relação à infecção pelo HIV, o vírus da AIDS, o preservativo é extremamente eficaz. E em compensação, já em relação ao HPV, essa transmissão que no HIV é 95%, 96%, cai para torno de 80% em relação ao vírus HPV. Porque o HIV ele está no sangue, ele está no sêmen, na secreção vaginal. Mas o HPV ele fica por toda a região de pele, da vulva da mulher ou da região escrotal no homem. Então é impossível a gente evitar o contato total que o preservativo só protege parcialmente. E o próximo aluno a fazer a pergunta é o Guilherme. Doutora, o HIV ele é um dos vírus mais conhecidos pela população e muita gente também confunde com o da AIDS. A senhora poderia explicar a diferença entre HIV e AIDS? Ok. O vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, ele é o agente causador da síndrome da imunodeficiência adquirida que nós chamamos de AIDS. Mas as pessoas, elas podem ter o vírus e não ter desenvolvido a AIDS, não ter desenvolvido doença. Ele é um portador do vírus, mas não tem qualquer sinal ou sintoma. Quando esse vírus destrói o nosso sistema imunológico, e é isso que ele faz, ele destrói as nossas células de defesa, essa pessoa vai evoluir com infecções que para a população normal são banais, como uma gripe, uma infecção bacteriana. Nesse paciente a infecção se torna bastante severa e aí ele passa a apresentar um quadro de imunodeficiência, ou seja, ele não tem defesas. E então nós dizemos que ele é portador do vírus, mas que desenvolveu a AIDS. Agora vamos para mais uma pergunta dos alunos. Doutora, para o portador de uma doença dessa, existe tratamento na rede pública? Ele é bem recebido na rede pública? É bem atendido? Com certeza, a rede pública municipal e a estadual, elas têm um treinamento bastante adequado para acolher, diagnosticar e conduzir os casos de doenças sexualmente transmissíveis. Esse atendimento ele se inicia na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, e sendo identificado um caso que precisa uma atenção maior ou mais especializada, os pacientes são então referenciados para as unidades, como por exemplo o Centro de Saúde Escola Cuiabá e também para o próprio Hospital das Clínicas, que tem um ambulatório de DSTs para as mulheres e que também tem o atendimento para os homens. A cura para essas doenças? Depende do tipo de DST. Por exemplo,
Para o HIV, nós temos até esse momento o controle da doença. Nós usamos drogas que fazem com que o vírus não se replique, não se reproduza dentro do nosso corpo e com isso ele não destrói o nosso sistema imunológico. Mas nós não temos uma droga que faça eliminação do vírus, ou seja, que termine com o vírus, que mate o vírus. Essa droga ainda para o HIV não existe. Em contraposição, para sífilis, gonorreia, que são agentes bacterianos, nós temos os antibióticos que são extremamente eficazes e curam a doença. E quanto tempo a pessoa demora para perceber que ela está infectada? Também vai depender da doença sexualmente transmissível. Nós temos doenças que são assintomáticas por longo tempo. E você só vai saber que tem essa infecção se fizer exames, por exemplo, de sangue. Certo? Então, na realidade, é muito importante a rotina ginecológica, no caso da mulher, a realização de exames de sorologia para ver se são portadoras de vírus ou de bactérias, porque por muito tempo esse paciente pode ser assintomático, transmitir o agente causador da DST sem saber que é doente. E o aluno Matheus tem mais uma pergunta. Quais são os principais sintomas que devem ser de alertas? Vai depender bastante da doença que o paciente apresenta, do agente que causa essa doença. Por exemplo, a paciente deve procurar o médico se ela apresentar verrugas na região genital. Ela também deve procurar se tiver um corrimento vaginal de uma coloração amarelada, com odor fétido, assim como o homem se tiver uma secreção pela uretra. Também, se aparecerem lesões como feridas na região genital, ela também deve procurar o médico. Todos esses sinais podem indicar a presença de uma doença sexualmente transmissível. Agora vamos para mais uma pergunta dos alunos. Existe alguma estatística que diz que a doença é mais atingida por homens ou mulheres? Sim, pela própria anatomia da mulher, né, onde ela tem um local para deposição do agente, que é a vagina, e pela própria extensão da mucosa vaginal, nós temos maior risco de adquirir uma doença sexualmente transmissível numa relação sexual do que os homens. E o aluno Guilherme tem mais uma pergunta. Doutora, quanto tempo pode-se perceber que a pessoa tem uma DST depois de uma relação? Então, isso nós chamamos de período de incubação, ou seja, desde o momento em que esse agente penetra no nosso organismo até que iniciam os sinais e sintomas, certo? Esse período de incubação, ele varia bastante. Por exemplo, no caso da infecção pelo HPV, ela pode durar anos até que ocorra a manifestação. Já, por exemplo, a sífilis, ela vai demorar em torno de 21 dias, pode chegar até 3 meses, mas a média são 21 dias. Então, é muito dependente da doença que nós estamos atendendo. Mas eu diria assim, que dentre as próximas 4 até 12 semanas, a grande maioria das DSTs vão se manifestar. Agora vamos para mais uma pergunta da aluna Mara. Doutora, em caso de gravidez, quais são as doenças que podem ser transmitidas para o feto? E, assim, qual que é a melhor forma de tratamento delas? Essa pergunta é bastante importante, porque ao atendermos uma gestante que tem uma doença sexualmente transmissível, o nosso medo é a chamada transmissão vertical. É aquela mãe que passa para o seu filho durante a gestação, no momento do parto, ou na amamentação, esse agente que é o causador da DST. Então, esse atendimento das pacientes grávidas é muito importante, nós chamamos de assistência pré-natal. E durante a assistência pré-natal, mesmo nas gestantes assintomáticas, elas realizam repetidamente sorologias para rastrear, para diagnosticar essa infecção durante a gestação. Um exemplo importante disso é a infecção pelo HIV. Se a gestante é portadora do vírus e eu não fizer nenhuma medida durante o pré-natal, aproximadamente 25% dos recém-nascidos se contaminarão. Se eu fizer as medidas, usar antirretrovirais, fizer um pré-natal adequado, apenas 1% serão infectados pelo vírus. Se a mãe é portadora do vírus, ela já era portadora do HIV, engravida, e ela faz o pré-natal, toma os antirretrovirais, torna a viremia baixa, ou seja, a cópia dos vírus é pequena no sangue, o risco de transmissão cai
de forma impressionante. Então é possível uma criança, um filho de mãe HIV, não se contaminar pelo vírus da mãe. Se a criança nascer com o vírus da mãe, ela pode ter uma vida normal depois? Tem algum tratamento que possa controlar, como no caso que a senhora disse no início do programa? Sim, essas crianças, assim que nascem, elas são seguidas até 1 ano e meio para verificar se elas estão ou não estão contaminadas pelo vírus da mãe. Se elas não estiverem contaminadas pelo vírus materno, então elas têm alta e vão ter uma vida absolutamente normal. Aquelas 1% que teve a transmissão vertical, elas desde esse momento do nascimento serão seguidas para o resto da vida utilizando antirretrovirais. Eu diria que é possível ter um controle da doença, mas ainda não temos a cura dessa infecção. Portanto, o melhor é prevenção da transmissão vertical. E apenas o contato externo entre o casal pode transmitir a doença ou apenas com a penetração? Não, veja bem, o HIV ele é transmitido por todas as secreções corpóreas e pelo sangue. Então, quando você diz assim, só o contato ou só a penetração, é importante lembrar que a relação sexual ela tem diferentes formas. Secreção, relação anal, relação sexo oral, sexo vaginal. E se houver uma porta de entrada que seja uma lesão e a secreção contaminada entrar em contato, mesmo sem a penetração, é possível ter a contaminação. Lógico que ela é muito mais eficaz e efetiva com a penetração vaginal pelos microtraumas, com a penetração anal pelos microtraumas, mas é possível, se houver uma solução de continuidade na pele e a exposição ao vírus, se contaminar. A gente vai para um rápido intervalo, o 30 Minutos volta já. Não saia daí. Na teoria, todas as instituições de ensino superior parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. E nós mostramos o porquê. Olha só, os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, medicina veterinária e psicologia possuem vários serviços de atendimento à comunidade, tais como o Laboratório de Análises Clínicas Professor Dr. Domingos João Batista Spinelli e a Clínica de Fisioterapia, com piscina para atendimento da comunidade. Tem que ter prática, hein? O Centro Universitário tem também um laboratório de habilidades de enfermagem, um grande hospital veterinário, totalmente equipado para prestar atendimento a animais de pequeno e grande porte, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Ribeirão Preto, o Ambulatório de Especialidades Alexandre Frederico Pincerno Fávaro e também as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, onde os futuros profissionais garantem os estágios. Por isso, nossos cursos são reconhecidos hoje em todo o país por sua excelência. E ainda tem mais! Os alunos de Direito participam de soluções de pequenas causas no Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui, a lei é aprender e crescer. Já os futuros assistentes sociais fazem o que mais gostam, atendem a comunidade. Assim, o aluno aprende com os mesmos equipamentos e estrutura que terá no futuro. Nos cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Ambiental, os alunos praticam nos modernos laboratórios de Química, Microbiologia, entre outros, que permitem avanços nas respectivas áreas profissionais. Ponto para nós. Os alunos do curso de Ciência da Computação têm à disposição computadores de última geração. Já os alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo montam um programa de TV e rádio de verdade. Na Agência Escola, criam campanhas reais. Na Empresa Júnior, futuros administradores buscam soluções para empresas da cidade. E como toda boa instituição de ensino, a Barão publica importantes conteúdos, como as revistas Diálogos e Vocábulo, produzidas pelos docentes dos cursos de História, Pedagogia e Letras. Os alunos da Arquitetura e Urbanismo criam projetos e maquetes no canteiro de obras e na maquetaria, especialmente construídos para eles. Na prática, é o que a Barão faz ao oferecer os cursos de graduação tecnológica Barão Tech, voltados ainda mais para a prática profissional, cursos com alta empregabilidade, modulares e de curta duração, 2 anos em média. Quer saber? Na teoria, todas as instituições parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais.
O 30 Minutos está de volta e o tema de hoje são as doenças sexualmente transmissíveis. E para falar sobre este assunto temos a presença da médica Silvana Maria Quintana. Ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Doutora, quais são os principais sintomas e o que é HPV? HPV é um vírus, o nome chama papiloma vírus humano. E a principal forma, 98% das vezes, ele é transmitido pela relação sexual. Esse vírus, ele ficou muito importante, embora seja uma infecção muito antiga, porque foi descoberta a associação dele com o câncer do colo do útero. Ou seja, o câncer de colo do útero é uma DST causada por um vírus que é o HPV. Então ele ficou bastante famoso por causa disso. As pacientes, ao receberem esse diagnóstico de uma infecção pelo HPV, elas entram em pânico, porque elas têm um risco de câncer de colo. Então eu acho muito importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, certo? Primeiro que os HPVs, eles são divididos em números e existem os que têm relação com câncer e os que não têm relação com câncer. Então não é porque a paciente tem HPV que ela vai ter câncer. As manifestações são muito variadas. A paciente pode ser desde assintomática, e isso ocorre na maioria das mulheres, logo após o início da atividade sexual, elas vão até por 2 anos portarem esse vírus, e depois o próprio sistema imunológico vai eliminar o HPV. Mas existe um grupo de pacientes que vai ficar com o vírus, ele persiste no organismo da paciente. Essas pacientes que são só 10% é que realmente poderão ter maior risco de desenvolver uma lesão pré-câncer e câncer. Então, esse vírus, ele é transmitido por relação sexual, ele chama papiloma vírus humano e ele tem uma importância na saúde da mulher, em especial, pelo risco da sua associação com câncer de colo do útero. Doutora, como a paciente nota que ela está com HPV e como é feito esse diagnóstico? Ok. Então, veja só, o HPV, como eu falei, é uma infecção transitória para a maioria das mulheres. A maioria vai ter a infecção e não vai ter qualquer sinal e sintoma. Mas existem pacientes que desenvolvem, por exemplo, verrugas genitais. Então, ela vai perceber que tem alguma coisa errada, porque ao fazer a sua higiene genital, ela observa lesões verrucosas nessa região. Nessa situação, a principal hipótese é uma infecção pelo HPV, que nós chamamos de condiloma ou verrugas venéreas. A outra situação é quando a paciente vai ao seu médico, ou a sua médica ginecologista, e colhe a prevenção de câncer do colo do útero, que é o material que se raspa do colo do útero e se coloca numa lâmina. E as células examinadas mostram alterações compatíveis com a infecção por esse vírus. Algumas dessas células, inclusive, podem mostrar alterações pré-câncer. Então, a manifestação pode variar bastante, desde verrugas até pacientes que só vão saber que tem o vírus ao fazerem a citologia do colo do útero. E como no primeiro bloco, os alunos de jornalismo da Barão de Mauá vão fazer perguntas à médica Silvana Maria Quintana. A próxima pergunta será feita pelo Matheus. Doutora, no começo do ano, o governo disponibilizou a vacinação contra o HPV. Ele disponibilizou por uma faixa etária específica. O porquê disso? O Ministério da Saúde, ele preconizou a vacina, nesse primeiro momento, para as meninas entre 11 e 13 anos. Esse será o esquema vacinal para o ano de 2014. No ano de 2015, serão as meninas de 9 a 11 anos. Por que essa faixa etária específica? Porque a vacina que existe hoje para o HPV no mercado, são 2, uma da Glaxo, uma da Merck, protegem contra os principais vírus causadores do câncer de colo do útero. E essa vacina é uma vacina profilática. O que isso quer dizer? Que ela deve ser administrada antes que o paciente entre em contato com o vírus, para que quando ele se expõe ao vírus, os anticorpos decorrentes dessa vacina anulem, neutralizem essas partículas virais. Então, o primeiro ponto é que a gente deve dar em pacientes bastante jovens, porque, teoricamente, elas ainda não entraram em contato com o vírus. O segundo ponto é que os estudos imunológicos a respeito dessa vacina mostram que a resposta é muito melhor quanto mais jovem é a paciente. Então, essa faixa etária que foi considerada alvo, ela é, então, preconizada pelo Ministério da Saúde para que possa beneficiar um grande número de meninas nessa faixa etária.
Mas não é proibitivo que se faça a vacina, e até hoje na bula das 2 vacinas estão liberadas para as mulheres até 43, 46 anos. Tá? Uma outra população que também pode ser contemplada na vacina são os meninos, que também já têm aprovação para aplicação, também na mesma faixa etária, antes do início da vida sexual. E parece, inclusive, que a resposta imunológica no menino é ainda melhor do que é na menina. E a aluna Gabriela tem uma pergunta. A meta de vacinação que o governo impôs foi atingida? Foi. Nós temos que lembrar que a vacina são 3 doses. E normalmente na primeira dose, a adesão a essa primeira dose, em geral, em todos os trabalhos, ela é muito boa. O grande problema da vacinação é o esquema vacinal ser completado. Porque se faz a primeira dose e aí depois disso, normalmente a tendência é esquecer, perder a data. E com isso, todos os estudos no mundo inteiro mostram que a segunda e a terceira dose acabam tendo um menor número vacinado do que foi na primeira dose. Mas assim, a resposta em relação à nossa campanha no Brasil foi uma campanha que atingiu a sua meta, tá? Um grande número de meninas foram vacinadas. Agora vamos para mais uma pergunta do aluno Guilherme. Doutora, de quanto em quanto tempo precisa tomar essa dose e por quê? O esquema vacinal proposto pela indústria farmacêutica que fez a produção das vacinas, ela esquematizou em dose 0, que é a primeira dose, 30 dias após a primeira dose se aplica a segunda e 6 meses após a primeira dose se aplica a terceira dose. Em princípio, até esse momento, não se vê a necessidade de reforço, mas os estudos ainda estão em andamento. O Ministério da Saúde do Brasil, ele adotou um esquema que a gente chama de esquema vacinal estendido. Ele não usa o que é preconizado pela bula da vacina. As vacinas para as meninas que utilizam a rede pública vai ser feita a primeira dose, 6 meses após a primeira dose, a segunda dose, e 5 anos, 60 meses após a primeira dose, a terceira dose. Então é diferente do esquema vacinal que vem preconizado na vacina e que nas clínicas particulares está sendo realizado. Chama esquema vacinal estendido. Por quê? Porque até esse momento os estudos que foram feitos com esse esquema vacinal se mostraram eficazes em proteger contra a infecção pelo HPV. E com isso, a gente estende o programa e supostamente essas meninas estarão protegidas por um tempo mais longo. E voltando no assunto sobre HIV, os casais homossexuais, tanto homem com homem e mulher com mulher, eles podem transmitir a doença também? Com certeza. Principalmente na relação homossexual masculina, que nós chamamos homens que fazem sexo com homens, o risco de aquisição da infecção pelo HIV é maior do que aquele que é a relação heterossexual, homem e mulher. Isso ocorre porque o esfíncter anal ele é mais justo e também porque a ampola retal ela tem um epitélio mais desprotegido. Então ocorrem mais microtraumas e a relação anal ela tem maior risco de aquisição de qualquer DST, especialmente da infecção pelo HIV. E a aluna Mara tem mais uma pergunta. Doutora, uma mãe portadora de HIV, ela pode amamentar? Não. As mulheres portadoras de HIV, mesmo com a sua doença controlada, ou seja, mesmo que elas estejam tomando os antirretrovirais e a chamada carga viral, que é a quantidade de vírus circulante no seu corpo, seja abaixo do limite de detecção, a gente não consegue mais nem enxergar o HIV nos testes, mesmo assim, essa mulher não vai amamentar. A mulher HIV, ao amamentar, ela aumenta o risco da transmissão vertical do vírus para o seu filho. Agora vamos para mais uma pergunta do aluno Matheus. Doutora, dentre todas as doenças, qual que é a mais comum? Se nós dividirmos em bacterianas e virais, eu diria que dentre as virais a infecção pelo HPV é a mais frequente. E dentre as bacterianas, a infecção pela clamídia é a mais frequente. E o que seria clamídia? A clamídia é uma bactéria que é causada, ou seja, que é adquirida pela relação sexual. Ela é extremamente prevalente em adolescentes. E essa bactéria, ela geralmente vai contaminar, ela vai infectar o tecido do interior do útero. E com isso ela pode subir para as trompas e para os ovários. Então um grande número de mulheres que têm a infecção por clamídia, nós só vamos fazer o diagnóstico quando elas tentarem engravidar. Porque a clamídia causa uma infecção,
obstrui as trompas dessa paciente, que é importante para que ela engravide, e aí, mais velha, ela tenta engravidar, a gente encontra que essas trompas estão obstruídas por uma infecção que ela teve lá na adolescência, na maioria das vezes assintomática. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Quero agradecer também a presença dos alunos de jornalismo da Barão de Mauá. E o 30 Minutos vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Até mais! Tchau, tchau!